Reclamar adianta. Entrevista. Bom, com certeza, muitos de vocês já ouviram falar sobre a expressão ano sabático. A Angélica resolveu aí tirar um ano sabático, né? Ela fez uma pausa na carreira, ela saiu aí do Ar com Fim do Estrelas, que comandou aí por mais de uma década, e encarou aí um bem-vindo ano sabático, dedicado aí ao autoconhecimento, também a entender o que se quer ou o que se não quer. A Fernanda Souza também, esposa do Tiaguinho, tirou aí um ano sabático para descansar e ter aí esse autoconhecimento. E aí, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um especialista no assunto, que inclusive o nome da empresa dele chama Ano Sabático, é o Cícero Andrade, o Cícero que tirou esse ano sabático aí para ter esse autoconhecimento, pensar um pouquinho aí, fazer umas reflexões sobre o que se quer e o que não se quer. E aí a gente vai conversar com ele agora sobre esse assunto, e a primeira pergunta que eu faço para o Cícero é se nós, pobres mortais, que levantamos todos os dias às 4 da manhã, pegamos ônibus cheio para ir para o trabalho, se a gente um dia vai conseguir realizar esse sonho de ter um ano sabático. Bom dia, Cícero. Bom dia, Renata. É um prazer falar contigo. E sim, a gente recebe todo tipo de profissional lá na nossa empresa, o Sabático, querendo planejar, né, a sua parada sabática, querendo fazer uma reestruturação total de vida e carreira. E o segredo para que qualquer pessoa tenha acesso ao ano sabático ou acesso à parada sabática é o planejamento, né? Enfim, existe aí essas paradas de todos os tipos. Você citou algumas pessoas famosas com remunerações muito abastadas que fizeram isso. Mas, enfim, qualquer pessoa pode e deve, em algum momento da sua carreira, realmente puxar um pouco o freio de mão em modelos alternativos e repensar com profundidade se exatamente esse é o caminho, que é o caminho de sonhos, né? A gente, teoricamente, tem uma vida só e a gente não pode adiar a nossa felicidade para o futuro, né? A gente tem que, obviamente, não esquecer do trabalho árduo, né, de dedicação, mas direcionar a nossa vida para o que realmente a gente quer. Então, o ano sabático, eu acredito que ainda no Brasil é uma coisa que talvez não seja tão divulgada e institucionalizada, mas eu acredito que, seguindo uma tendência da Europa, em breve a gente vai ter cada vez mais profissionais usando da ferramenta do período sabático como uma grande forma de reinvenção das suas vidas e carreiras. Ô Cícero, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é assim, a busca pela felicidade. A gente só tem uma vida e às vezes a gente deixa as coisas passarem assim tão rapidamente diante da gente, sem aproveitar as oportunidades que a vida oferece pra gente por falta de tempo mesmo. E eu acho que a principal proposta quando você pode, ou quando você se planeja para tirar um ano sabático, é exatamente você olhar para dentro de si e fazer essa reconexão com você mesmo. Essa busca pela felicidade, ela acaba se tornando o ponto principal a ser buscado nesse ano sabático? Eu acredito que sim. Eu acho que o principal objetivo do ano sabático tem que ser realmente uma reinvenção. O que acontece é que a gente vive numa sociedade com filosofia judaico-cristã, que muitas vezes acredita que o trabalho seja um sinônimo de sofrimento e de dor. E que no final da história, no final da nossa vida profissional, a gente, com a aposentadoria, a gente atinge a felicidade. Só que essa concepção é totalmente errada, né? A pessoa, para que ela tenha sucesso, é muito importante que ela faça alguma coisa que efetivamente ela tenha prazer e que ela faria, de repente, até de graça. E muitas vezes o nosso tipo de sociedade, a gente vive numa sociedade onde o sucesso, segundo o status quo, é muito importante. As pessoas têm que dar certo na vida, têm que fazer uma faculdade, têm que conseguir um bom emprego, têm que ter um bom salário, têm que colocar os filhos numa boa escola, enfim, tem que seguir a vida. Tem vários tens, que são mais imposições da sociedade do que necessariamente o seu desejo real. O ano sabático serve para que você se desvencilhe de todas essas amarras, que você saia da sua rotina e saia dessa vida quase no automático, e a partir daí
você consiga refletir com muita profundidade o que realmente é importante para você. A gente não tem um importante coletivo que é de todo mundo. Cada pessoa tem uma forma diferente de encarar o que é felicidade. E o ano sabático é uma excepcional oportunidade para você achar isso. Agora me diz uma coisa, ô Cícero, como que a gente se planeja para chegar a esse momento? Na verdade, o mais importante disso tudo é que você não cometa um suicídio corporativo. O que é um suicídio corporativo? Que você faça isso de qualquer maneira. Que você um dia, o seu chefe te dê uma resposta atravessada, se você vai acumulando aquelas mágoas e angústias um tempão da sua carreira e da sua vida profissional, e você faz o que literalmente a gente costuma chamar de chutar o balde. Eu sou radicalmente contra isso. Eu acredito que você deva planejar seu ano sabático no mínimo 6 meses a 1 ano de antecedência. Você tem que saber que depois do seu ano sabático, a vida continua. O ano sabático, ele não é um objetivo fim, ele é um meio para que você obtenha mais clareza e para que você planeje a retomada da sua vida. Então, o que eu aconselho fortemente é que a pessoa passe por 5 grandes pilares. Clareza, entender efetivamente o que ele quer depois do ano sabático. Autoconhecimento, entender quais são as competências que você tem e quais são os desejos reais que você tem em termos profissionais. Viabilidade, ver se o que você deseja para o futuro é viável. Planejamento racional e estratégico, para que você entenda que muitas vezes, por exemplo, só para ilustrar, para que você tire um ano sabático, talvez você tenha que fazer uma poupança para que possa se te custear durante esse período. E, acima de tudo, não ter medo, colocar em ação. Agora, qual é o melhor... Você disse aí que o melhor momento não é aquele que você chuta o balde, né? Você chegou lá no trabalho, o chefe tá de mau humor, e aí te deu uma bronca, e aquilo ficou atravessado, você sai e não volta mais. Não é esse momento, não é naquele momento que você chuta o balde. Mas tem um melhor momento para fazer isso? Eu acho que tem sim, né? Como eu te falei, não adianta fazer... tirar um ano sabático ou um período sabático sem planejamento. Inclusive, é nisso que minha empresa ajuda as pessoas. O Sabático é uma empresa especializada em ajudar as pessoas nisso. Eu aconselho que se faça isso com uns 6 meses a 1 ano de antecedência, e o momento certo para isso não é o momento do desespero. É o momento onde você começa a celebrar demais as sextas-feiras e as segundas-feiras passam a ser um grande martírio na sua vida. Quando esse sintoma começa a acontecer, talvez esteja na hora de você, com muita calma, com muita tranquilidade, começar a planejar estrategicamente a sua parada para que ela não seja forçada, né? A pior coisa que pode acontecer é você fazer isso no momento do ápice do desespero. Quando isso ainda é um incômodo ou o início de uma dor fraca, eu acredito que seja o momento certo para que você comece a se planejar. Se você deixa lá para o final, como você colocou muito bem, a possibilidade de você cometer o tal do suicídio corporativo que eu falo é muito grande. Agora, como você disse, ô Cícero, tem que ter planejamento, muitas vezes você precisa fazer uma poupança para arcar com os seus custos aí durante esse ano sabático. Agora, o que se faz aí durante esse período? Só descansa, fica aí de pernas pro ar? Pois essa é uma pergunta muito boa. Eu acredito que se você pretende, né, tem muita gente que acaba estando muito estafado, é muito cansado em relação à dinâmica de trabalho do dia a dia. Para isso, você não precisa tirar um ano sabático. Se for só para descansar, tem uma coisa que existe na legislação trabalhista brasileira que chama férias. Então, assim, para descansar, você tira férias. A tirada do ano sabático, você tem que trazer para o cardápio do seu ano um programa de construção. O que eu quero dizer com isso? Você tem que inserir no ano sabático, é claro, de uma forma mais leve, saindo do dia a dia, saindo dessa rotina automatizada que a gente vive, mas trazer um plano, por exemplo, de requalificação, né, de entender quais são os cursos que vão agregar valor ao seu currículo e à sua vida durante esse ano sabático, quais são os testes e quais são os lugares que vão agregar conhecimento que você possa usar depois desse período. Como eu disse para você, o período sabático não é um fim,
Ele é apenas um meio para que depois dele você tenha uma vida muito melhor do que você tem atualmente. Agora, uma pergunta que me veio aqui na cabeça, eu acho que veio à cabeça de todo mundo que está acompanhando aí a entrevista nesse momento. Ô Cícero, você disse que tem que fazer um planejamento, muitas vezes tem que fazer poupança. Agora tem por exemplo, a gente tem que ter X guardados para nos mantermos durante os 12 meses do ano sabático. Você teria essa resposta? Na verdade, assim, o que você tem que fazer? Né? Você tem que fazer um cálculo em termos do gasto disso, né? Você tem que ter um cálculo de como você gostaria que fosse seu ano sabático, né? Você gostaria que fosse no mesmo lugar que você está, e aí você vai pegar as despesas que você tem, que são associadas ao trabalho, transporte, comida na rua, uma série de coisas, e já vai cortar do seu orçamento, né? Coisas adicionais que você está fazendo também, você vai cortar do seu orçamento. Então, assim, o ideal é que você tenha um valor guardado que vai te custear, não é o valor atual que você gasta hoje, tendo uma vida dinâmica, com todos os compromissos profissionais e sociais que você tem, mas uma vida mais espartana, que sirva para que você possa trabalhar e, obviamente, investir nos cursos que você pode fazer também, e dividir isso pelo período de tempo que você não vai estar trabalhando. Então, assim, é uma conta que não é muito difícil de ser feita, mas ela requer um certo estudo para que você efetivamente saiba os valores que você tem que guardar, porque, teoricamente, a sua vida continua, as suas contas continuam chegando. O que muitas pessoas fazem é que fazem estrategicamente uma redução de custos nesse momento da vida, né, e fazem os investimentos que devem ser feitos para que depois possam voltar a ter uma vida financeira produtiva mais uma vez. Ô Cícero, você recomendaria tirar um ano sabático aí para quem está pensando em fazer uma transição de carreira? Eu recomendaria sim, e eu acho que a gente até acaba associando muito essas duas coisas, porque muitas vezes a gente faz as escolhas profissionais nossas muito cedo. E especialmente no Brasil, muito envolvido com uma pressão de escolher carreiras que efetivamente vão estar dando um resultado rápido para a gente, né? O Brasil é um país que força as pessoas a terem sucessos por caminhos pré-determinados. O que acontece é que, às vezes, está tão... esse conceito que a gente... Vou dar um exemplo só para ilustrar, né? Acho que existe um número enorme de advogados, por exemplo, que escolhem essa profissão por terem lá atrás a informação que é uma faculdade que, entre aspas, dá dinheiro, né? Dinheiro, na verdade, sucesso e dinheiro, eles estão associados com a alegria e com o dom que a gente tem para exercer cada profissão. O que acontece é que isso faz nos cegando, e às vezes a gente tem até dificuldade de saber o que... A gente sabe o que não quer, mas tem dificuldade de ter clareza para saber o que quer. O ano sabático é um processo individualizado com a ajuda de um profissional, pode ajudar com profundidade aí a você fazer essa transição de carreira com muito mais certeza no objetivo final que você quer atingir. Bom, a gente conversou com o Cícero Andrade, do O Sabático. Ô, Cícero, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, suas redes sociais, quem quiser conhecer, quem puder aí se planejar para tirar um ano sabático, como é que faz? Legal, tem o meu site, tá? É www.osabático.com, tá? Sem BR no final. Ou você pode mandar um e-mail para mim, cicero@osabático.com. Então, quem tiver dúvidas pode te consultar lá, cicero@osabático.com. Isso. Ou ainda no Instagram, O Sabático também. Tá ótimo, Cícero. Obrigada aí pelas suas informações, obrigada aí pela sua disponibilidade, obrigada pelo nosso bate-papo. Um ótimo dia para você. Para você também, Renata. Foi um grande prazer. Reclamar adianta. Entrevista.